Olá, graça e paz. Eu sou Samuel Silva, sou pastor de missões da Igreja Batista do Povo, aqui em Vila Mariana, São Paulo, e é um privilégio ter você aqui conosco. Hoje vamos conversar um pouquinho aqui com o Paulo Calil, descendente de libaneses, e como é trabalhar com esse grupo, não é, que fala o árabe. Há uma população árabe no Brasil de mais de 10 milhões de pessoas. Então, espero que você goste. Se você gostar, então compartilhe aí com seus amigos. E, Paulo, é um prazer ter você aqui Obrigado, conosco para esse bate-papo. Não é? Uma honra estar aqui. Prazer imenso. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí sobre o trabalho que vocês desenvolvem aqui em São Paulo. Tem uma igreja árabe aqui. Fale um pouquinho aí para a gente, por gentileza. Claro, é um prazer primeiramente estar aqui, tá? Pastor, nosso trabalho não é um trabalho simples, como qualquer outra igreja, né, evangélica. Nós temos o conceito de Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, né? Uhum. Mas temos também o objetivo de levar a mensagem das boas novas de Jesus a todos os povos, não somente os árabes, né? Sim. Nossa igreja ela é uma igreja pequena, né? Uma igreja desde 1979, né? E tem sempre focado nessa questão de missões, de levar as boas novas a todos os povos, né? Legal. Se alguém quiser conhecer a igreja, Sim. ela fica aonde aqui mesmo? Fica na Rua Vergueiro, 1845. 1845. Fica entre dois prédios agora, né? Então ela fica um pouquinho escondidinha atrás de um ponto de ônibus. Está lembrando muito do Oriente Médio, as igrejas, muito mais escondidinho, né? Está lembrando um pouco Tá disso. certo, tá certo. E os cultos, quais são os horários? Os cultos normalmente sempre teve nos domingos de manhã, às 10h30. Uhum. Algumas vezes temos alguns cultos durante a semana, temos encontros também no Zoom, né? Encontros também em outras plataformas de vídeos também. Legal, legal. Paulo, eu tive o privilégio de conhecer o seu pai, o pastor Calil. Eu encontrei algumas vezes lá no Vale da Bênção, quando eu ainda morava lá, estudava. Nós tínhamos um encontro Israel e Ismael. É verdade. Não é? Então, ele participou muitas vezes. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós sobre a sua descendência, como que os seus avós, bisavós vieram parar aqui no Brasil. E eu também soube que 2 dias antes de estourar a guerra lá no Líbano, vocês estavam lá. E 2 dias antes da guerra estourar, vocês vieram para o Brasil. Então, fala um pouquinho aí da sua descendência, dos familiares que ainda estão lá, como é ser cristão num país, né, no Líbano e assim por diante. Claro. Eu sou descendente, pastor, de um dos meus avós, Issa, Samara, e o Assad Samara são os dois avós, são irmãos, né, por coincidência, devido aos meus pais serem primos, né? Então, a origem, através deles, foi uma história de aprendizado com eles, né? Então, a origem dos meus avós eram pastores, né, de ovelhas, cabritos, talvez trabalhavam alguma coisa em agricultura, alguma coisa assim, na cidade de Marjaiun. Essa cidade de Marjaiun fica mais ou menos bem perto da fronteira com Israel, né? Naquela cidade. Uma cidade onde tive a oportunidade também de conhecer o pastor Najib também, que trabalha numa igreja evangélica lá até hoje, que também foi adotado pela Junta de Missões Mundiais, né? Sim. Acredito, não sei se hoje eles mantêm ele, mas ele mantém firme lá naquela igreja, né? E onde eu conheci através do pastor Calil, numa das nossas viagens lá, né? Então eles vieram dessa origem e tiveram oportunidade de, como qualquer um pastor ou qualquer agricultor, quer uma vida melhor um pouco para a vida deles, então eles foram para Beirute, a capital, onde é a capital do trabalhador, né? Como aqui vem do Nordeste para São Paulo, por exemplo. Sei. O conceito é o mesmo. Conseguiram melhores trabalhos na linha de construção civil, depois se aperfeiçoaram na questão de pintura civil, de prédios, casas, né, nessa questão civil,
E se aperfeiçoaram, casaram-se, né? Uhum. Tiveram o meu avô Issa, que é o pai da minha mãe, né? Sim. Ele casou com a minha avó da cidade de Rashaya, Forrar, onde se fabrica muito aqueles vasos, né, de cerâmica, né, Sei. feito de barro, Aham. e também foram premiados também de melhores azeites do mundo É. também ali, né? Uhum. Só para você ter um conhecimento, tem árvores, tem oliveiras que estamos falando aqui de 500 anos, né? Uau. É muito tempo, né? Ok. E é Aham. interessante como Jesus ele conceita não só a questão da videira, mas também das árvores da oliveira, né? Sim, sim. A questão da vida Uhum. e E diversos ensinamentos, né? que Então, legal. e assim, E você é casado com uma eu libanesa? sou casado com uma libanesa, prima minha. É? Isso é coincidência, não é armação, né? Aham. Ah, você vai casar com aquela, não. Realmente foi uma escolha e interessante que ao vê-la, eu conheci ela quando eu tinha 17, ela tinha 9 anos de idade. Eu nunca Ah. imaginei que um dia ela seria minha Aham. esposa, né? Aí, o nome dela é Elise, né? E, e interessante, a minha vida eu sempre vi, pastor, que teve muito toque da mão de Deus, Aham. sabe? Sei. Deus revela, é interessante para os casados ou noivados, né? Que eu falo, Deus ele se manifesta até nesses momentos de relacionamento onde ele prepara mesmo o caminho, Uhum. prepara tudo, onde ele revela para minha esposa antes de pedi-la, onde que eu estava pedindo a mão dela Uau. e tranquilizando o coração dela. Mas Aham. imagina uma libanesa você casando e trazendo para o Brasil, onde é Aham. totalmente diferente do conceito de vida que ela tinha lá, né? Com certeza. Né? Então Deus tranquilizou o coração dela. Eu falo isso até para os noivos e noivas, né? Aham. Que Deus realmente concede paz e tranquiliza. Isso foi um ensinamento para nós Ah, também legal. Legal. nessa Então questão. você é descendente de libaneses, casou com uma libanesa, então vocês têm uma conexão ainda muito próxima Sim, com o Líbano, tem parentes, familiares lá, exatamente. são o quê? Católicos, são muçulmanos, são protestantes ou como que é? Fala Pastor, um a pouquinho. maioria da nossa família são ortodoxos, São né? ortodoxos. Ortodoxos é diferente dos maronitas, diferente dos católicos, onde eles predominam muito mais os apóstolos de Aham. Jesus, né? Então, as suas orações são concentradas nesses apóstolos, né? Uhum. Porque às vezes eles têm esse meio de intermediador entre eles e Deus, né? Entendi. Não quer dizer que eles não oram a Cristo, também oram a Cristo também, mas eles colocam os apóstolos, os santos, Uhum. né, como prioridade Sim, na fé deles, né? sim. O que nós percebemos é que desde 2006, acho que quase 20 anos, né, que não havia mais conflito entre Israel e o Líbano. Eu sei que em outubro do ano passado a guerra estourou entre Israel e Hamas, lá na Palestina, na faixa de Gaza. E o mais recente, esse conflito com Israel e o Líbano, não é? Como que é para um cristão? Porque tem o Hezbollah, que é um partido, né? Partido de Alá, é isso? Partido eles se consideram como partido de Deus, né? Partido de Deus. Partido de Deus. E o conceito desse partido no Líbano, pastor, eles têm trazido pontos positivos para os muçulmanos xiitas, porque Uhum. eles ajudam muito na questão social, construção de hospitais, escolas, mas tem beneficiado não somente o povo libanês, tem beneficiado muito a ala deles, que é do muçulmano xiitas, né? Uhum. Que também, como todo mundo já sabe e cansado de saber, que eles são muito eles recebem muitos investimentos do próprio Irã, né? Sim, Então, quando morreram os líderes do Hezbollah, muitos muçulmanos chegaram a chorar por isso, sim. porque foram muito ajudados por eles. Uhum. Mas tem uma outra parte dos libaneses, então podemos dizer os drusos ou os cristãos em geral, não apoiavam eles, né? Sim. Mas a questão é que o Hezbollah ele tem muita força, não só política nas decisões importantes do Líbano,
principalmente nas decisões econômicas, onde vários projetos foram rejeitados, né, foram reprovados por eles, por questão de eles ter armamentos bélicos ou um grande exército. Então, outros partidos do Líbano ficam receosos, né, e com medo de estar contra as decisões deles, por assim dizer. Infelizmente, o Líbano não está numa situação econômica muito boa, podendo estar numa escala de segundo lugar de maiores inflações que está acontecendo em diversos países depois da Venezuela. Então, o povo libanês está sofrendo muito com valores reajustados quase toda semana. Antigamente era quase todo dia. Como agora chegaram numa solução de dolarizar tudo, já nem tudo está sendo tão reajustado como antigamente, porque acabaram trocando da moeda, da base da moeda deles para a base do dólar, né? Então agora em vários lugares são aceitos dólar, então facilitou um pouco, mas não tudo. Não se resolve nisso. Tivemos problemas, por exemplo, se a gente for ver a história do Líbano nesses 5 ou 6 anos, além de tiverem uma passeata, manifestações, não sei se vocês lembram aquelas passeatas árabes, né? Onde aconteceu no Egito, depois na Síria, depois em outros países, em Iêmen e outros países. Então, quando fizeram essa manifestação no Líbano, não teve tanto êxito como aconteceu no Egito, onde derrubaram o líder, né? Já de muitos anos, o presidente, e mudaram o presidente lá. Né? Então, no Líbano já não teve esse bom resultado. Então, disso depois veio a escassa econômica, onde foram bloqueadas diversas contas, né? Foram perdidas, né? Igual que aconteceu com o Fernando Collor aqui no Brasil, né? A mesma coisa, o bloqueio das contas e tudo mais. Não só isso, como também o povo libanês teve que aguentar mais aquela bomba que estourou de TNT que estava no porto, né? E ainda mais o corona também. Uau! Então, é um país que tem sido muito afetado em todos os sentidos, todos os aspectos. E muito prejudicado. Aí eu fico imaginando um libanês evangélico, que o cristianismo é a minoria. Então ele seria a minoria da minoria. Entendi. Vivendo nesse ambiente, nesse contexto onde está vivendo ali. Se você percebe, o Líbano não consegue segurar muitos jovens com habilidades de dons. Você vê que esses homens e mulheres libaneses estão fazendo uma referência em vários outros lugares do mundo, na área da medicina, da biologia, da engenharia, né? Em diversas áreas, da tecnologia. Então, quando aparece uma boa oportunidade para um jovem que é bem qualificado e que tem um dom, um talento, uma habilidade, ele acaba indo para fora, do país. Em vez de aplicar esses conhecimentos no país. Infelizmente, o Líbano não consegue aproveitar esses jovens para fazer um país grande. E Deus abençoou muito eles nessa questão. E como você falou aí da minoria, não é cristã, tá? Como que é? Como que é? Porque eu ouço, por exemplo, no Estatuto do Hamas, diz que eles chamam de fé abraâmica, né? Que podem coexistir em paz, seja o cristianismo, seja o judaísmo, seja o islamismo. Então, dizendo que há uma liberdade, contanto que essas religiões podem coexistir em paz, contanto que a supremacia do Islã não seja questionada. Como assim, para um cristão evangélico, protestante, viver num país como o Líbano, em termos de liberdade? Fala um pouquinho para a gente. Tá. Pastor, sobre a questão de liberdade, não é uma liberdade como a gente vive aqui, né? É uma liberdade, como podemos dizer, limitada para alguns conceitos, né? Quando um cristão evangélico vai para o trabalho, ele vai e faz a sua função durante o dia e volta para casa. Se houver alguma coisa, algum compartilhamento de tentar convencer o outro para a sua própria religião, vai gerar um problema sério. Nós não podemos, cristão libanês, evangélico, não pode ficar distribuindo folhetos. Agora, meu avô, corajoso,
né, dirigindo aquela Mercedes, né, 89, não, Mercedes 76 ou 79, não me lembro bem. A Mercedes ia de táxi, mas distribuía folhetos. Era um homem de coragem. Sim. Né? Até que ele... Apesar de não ter a liberdade, exatamente, ter as restrições, ousadamente, corajosamente, o seu avô evangelizava e distribuía folhetos. Dessa forma. E sendo que depois ele ficou sabendo, a Junta de Missões Mundiais ficou sabendo e adotou ele como missionário devido à sua coragem, à sua história de vida com Cristo. Né? Até que ele depois, um dos acontecimentos que aconteceu, ele recebe um Hezbollah como um passageiro, né? Sim. Cheio de granadas, armamentos, né? E dá um folheto para ele. Né? Depois eu posso compartilhar esse vídeo, o pastor pode compartilhar, depois eu mando um vídeo melhor, né, do que fizeram sobre essa história, né, que o próprio meu avô, ele fala, puxa, interessante, você é partido de Deus, eu também sou partido de Deus, né, também eu sou de Deus. E o próprio Hezbollah, ele começou a receber como se fosse uma crítica às formas de como o meu avô conduzia a palavra através da Bíblia, mas quando o meu avô começou a usar alguns versos do Corão e trazendo Issa como Jesus, como único Senhor e Salvador, que Jesus é o Issa lá no Corão, né? Ele começou a sentir o toque do Espírito de Deus. O soldado. Exatamente, o soldado. E depois, no final, ele foi tocado, né? O próprio meu avô apresentou o apelo, aceitou a Jesus, resumidamente, né? E depois ele falou, queria mais material sobre Jesus, o meu avô entregou e depois ele falou que vai entregar a farda e ir embora. Eu entendo, pastor, que às vezes Deus está nos usando, talvez não na forma que a gente pensa ou gostaria, mas Deus está nos usando para mudar histórias de várias vidas, né? E até que a gente consegue entender e ver se nossa palavra não está chegando no meio, principalmente no meio dos povos muçulmanos, Deus está se revelando através de sonhos para eles e revelações. Né? Uma coisa que aconteceu comigo também, que eu posso depois estar compartilhando depois lá no final. Legal, legal. Ô Paulo, então você aí já é o quê? A terceira geração de pastores? Terceira geração. Seu avô, seu pai e você. Eu e agora o Peter também, né? O Peter aí tá... Tá uma bênção. Que legal. E quais são os grandes desafios de trabalhar com o povo árabe? Assim, na sua concepção, há uma população bem grande, né, de pessoas que falam árabes aqui no Brasil. Quais, se você tivesse que pontuar dois grandes desafios, quais são os dois grandes desafios? Isso, a gente vê o desafio desses povos árabes, eles desconfiam. Esse é um dos primeiros desafios. Desconfiam. Mesmo que você ajude, mesmo que você converse com eles sobre as mensagens de Deus, eles desconfiam muito. Por isso que é necessário, às vezes, talvez uma mensagem via celular não é o suficiente para eles. Eles querem relacionamento, eles querem sentar com vocês, querem tomar um chá com você. Então, a cultura da mesa mesmo, do relacionamento. A gente vê que os conceitos árabes é um pouco parecido com o dos beduínos. Não sei se você já foi recebido por um beduíno no meio do deserto. Não foi. Eles querem que você entre lá. Eu estava agora recentemente tive a oportunidade de visitar o Egito e conhecer alguns beduínos lá. Né? Eles nos recebem com muito carinho. É mesmo. Trazem um chá. Hospitalidade. Claro que exatamente. Traga um chá ou suco gelado e tudo mais. Querem sentar, querem ouvir sua história. Eles gostam de história, pastor. Entendi. Se você compartilha, por exemplo, histórias da Bíblia, eles gostam de ouvir. Eles gostam de saber, eles gostam de interagir com a própria história. Eles gostam de compartilhar dificuldades, lutas com você, né? Se você fala, posso orar por vocês, nunca vão falar não. Claro que aceito, mesmo sendo muçulmano ou não. Mas o que eu vejo, pastor, é um desafio que talvez eu vejo, não só a desconfiança, mas com o tempo essa desconfiança vai sumindo. Eu vejo que eles estão carentes de um Deus verdadeiro. Entendi. Né? Que a gente tem conversado, eles estão muito descontentes com o Deus deles, principalmente os jovens, né? O Adib também compartilhou isso com a gente. Né? Então, eles precisam desse momento de estar junto, sim, né? De compartilhar,
de lutas, É de porque a vitórias. busca, na verdade, não é, Paulo? A busca ela é genuína. A experiência com Alá, mas se há uma insatisfação, não é, diante dessa busca tão sincera, então as pessoas elas querem realmente ter uma experiência profunda, Sim, porque o sonho de todo muçulmano é é realmente entrar verdade, no paraíso, não é? é verdade. Eles Então, lutam para isso. lutam E para até isso. mesmo morram por isso, né? E a gente vê que às vezes eles podem dar até lição para nós em alguns Aham, aspectos, né? sim, Na questão de morrer pelo nosso Deus, né? sim, Pelo Deus dele. Então esse é o conceito que a gente tem, né? Não viver para entendi. nós mesmos, mas viver Aham, para Deus, né? é. E como têm sido as experiências aqui no Brasil em termos de alcance dos árabes? Pastor, nós temos feito alguns trabalhos sociais, é a mesma estratégia que os nossos irmãos evangélicos no Líbano tratam e trabalham, as nossas igrejas lá. Tá, Trabalho social. Porque refugiados, pastor, não há necessidade de ser expulso do seu país ou ir embora do seu país, você se torna refugiado. Estamos falando de refugiados do Senhor, que uhum, estão em busca de Deus verdadeiro. sim, Então, nós trabalhamos com muita obra social, né? Compartilhamento de alimentos, doações, abrigos em alguns uhum, locais. Alguns irmãos têm alguns abrigos que possam nos ajudar, ou às vezes a própria igreja aluga alguns abrigos, né, para poder ajudar. Talvez já chegamos a ajudar até a questão de documentos na Caritas, né, aqueles sim, documentos para os refugiados uhum, também, levado eles para hospitais, caso eles estão doentes. Na época, quando teve aquela onda grande, né, dos sírios, né, acho que entraram para mais de 30 mil sírios para o sim, Brasil, né, na sim, época dos refugiados sírios. Então, a nossa igreja teve essa oportunidade de estar ajudando, e muitos deles irmãos nossos que já estão já espalhados sim, em todo o Brasil, né, uhum, devido ao São Paulo ter um custo de vida um pouco mais elevado sim, para alguns deles, né, mas muitos estão aí na luta, estão trabalhando, né, que estão bom, conseguindo, e com o objetivo de abrir o seu próprio negócio. Todos sim, eles têm esse, esse, uhum, esse uhum. objetivo. E vocês voltam esporadicamente ao Líbano? Tem, assim, outras igrejas lá? Como que funciona? Temos algumas igrejas que nós conhecemos os pastores, né, que sempre compartilham das dificuldades, pedem orações, né, pelo trabalho, principalmente agora, né, com Uhum, essa questão da guerra. Eu tenho entendi. um pastor chamado Eli Mansur, ele é lá de Saida, né, uma das cidades mais atingidas, né, durante essa guerra, devido a estar Uhum, no sul do Líbano, onde tem muitos muçulmanos naquela região. É um jovem, hein, deve ter quase a mesma idade. Tive a oportunidade nessa viagem de conhecer ele. uhum, Visitamos alguns árabes junto com ele, né, principalmente árabes de testemunho de Jeová também. Olha só que interessante, né? uhum, Se tem, tem mesmo. E foi um momento de discussões para que as outras pessoas vejam, né, a diferença, né, dos princípios do testemunho de Jeová sim, com os princípios evangélicos, né? Foi uma uhum, oportunidade boa. Conhecemos outros trabalhos, igrejas, trabalho com crianças que está tendo lá na cidade de Beirute, uhum. chamado bairro Carme Zeitum, onde é um bairro chamado As Oliveiras, Mas devido a ele- ter tido várias árvores de oliveiras aham, naquela região, onde meu avô, meus avós moravam lá. Hoje estão na glória, né? uhum. Então, tive a oportunidade de conhecer a igreja onde meu avô se converteu também, É, que é lá na interessante. região. Aham, Minha mãe, talvez, eu acho que a minha mãe também se converteu na mesma igreja, é, lá do Carme Zeitum também. Acho que o do pastor Calil foi em outra igreja. Né? Mas a oportunidade a gente teve de conhecer o trabalho lá, uhum. ajudar, sustentar também o trabalho, orar pelo trabalho lá, Sim, legal, legal. foi uma tremenda A, bênção. a igreja que ela é filiada à Convenção Batista Brasileira? Eu não sei Não, se estão conveniados, pastor, não, né? não tô lembrando, mas são igrejas São as batistas igrejas lá batistas. onde eu tenho Tá. ido, visitado, conhecendo outros obreiros novos também. Tem Uhum. pastores americanos também ajudando lá na obra Sim. lá também. Vi, conheci e falando árabe É. fluentemente. Você fala fluente? Eles falam, eu falo também. É, Falo. legal. Muito bom. E testemunhos? Você fala um pouquinho
sobre o Youssef. Você falou que ele teve uma experiência com Deus, não é? Sim. Como que é a história do Youssef? Youssef, eu acho que eu recomendo ele vir mesmo e Ah, é? dar essa entrevista, que eu não quero dar um Dou spoiler spoiler. um pouco. Às vezes eu posso até deslizar um pouco, né? Mas eu acho que acredito que ele dará uma boa contribuição com a história dele, Ah, é? né? É uma história bem, bem fascinante Pô, mesmo. seria bom, seria um Sim, prazer sim, imenso, sério. né, conhecê-lo. Seja uma bênção. Ele tem a lojinha dele, fica na frente do Etapa, mas do outro lado da rua. De etapa. Tem um cursinho Etapa aqui na Vila Sim, Mariana. Quando você atravessa a faixa, tem um dogão, não sei se você sabe. sei. Do lado é a lojinha dele. Lojinha dele. Deus deu a oportunidade dele abrir uma lojinha lá. E É, ao mesmo tempo, pastor, ele tá vendendo esfirra, o cara tá lá comendo, ele tá lá evangelizando é o mesmo. pessoal. É um homem muito chamado para o evangelismo, né? É, ele veio da Tunísia, foi isso? Veio. A origem dele é da Tunísia. Tem irmãos lá na Europa, Aham, né? Mas ele tem entendi. vindo a origem dele lá da Tunísia. Uhum. E no caso vocês usam alguma estratégia específica para alcançar os árabes, seja por meio de vídeo, evangelismo de rua, tem alguns pontos estratégicos? Normalmente a gente temos o material do Facebook, né? Que é Facebook Igreja Árabe. Nós colocamos muito conteúdo em evangelismo, colocamos o culto também ao vivo e fica gravado na língua louvor, normalmente. Pregação em português e pregação em árabe, quando o Calil ele tem essa oportunidade de pregar na língua árabe também, né? Mas a maioria sempre é em pregação em português. Então depende do público, normalmente ele faz essa gravação na língua árabe. E temos material folhetos em árabe, Entendi. temos distribuído não só vídeos evangelísticos para todo o pessoal, né? Sei. Mas estamos ainda planejando outras formas de como alcançá-los Aham. usando a internet, né? Anúncios de outras formas aí também. Entendi. Temos ainda alguns planejamentos sim, de como alcançar. E- E temos outros obreiros também, que trabalham no Brasil, como o Marcos Calisto, o Marcos Calisto trabalha com os refugiados de árabes, né, lá em Curitiba, não sei se Uhum. o irmão conhece, e temos o irmão Flávio, que é lá de Foz do Iguaçu também, pastor Flávio, Flávio né, Ramos. que trabalha com os árabes também. Sim. Então temos outros braços, Uhum. mas não é suficiente, né, pastor? Diante de uma população Exatamente. grande, Estamos falando aqui só de libaneses, 7 milhões, essa média, fora uau. os outros libaneses no Brasil. Aham. Então, a necessidade da ajuda da igreja brasileira para alcançar esses povos é grande. Entendi. Então é realmente um campo missionário dentro da nossa nação Exatamente, que exatamente, precisa de ser realmente alcançada pelo Evangelho. exatamente. E você falou uma coisa, e eu sei que a São Paulo, como uma grande cidade, ela já tem assim a cultura da desconfiança, não é? Por causa da cidade Sim, em si. exatamente. Mas você falou que o árabe ele é mais desconfiado, não é? E por exemplo, quando vamos pensar assim, um muçulmano ele pensa em tomar uma decisão por Cristo, como que se processa isso? Como que ele chega, apesar de estar num país livre como o Brasil, mas nós sabemos que do ponto de vista da cultura islâmica, árabe, libanesa, os vínculos familiares eles são muito mais fortes. Como que se processa essa relação quando a pessoa pensa? Por exemplo, eu entrevistei o Adib, né? E como que foi a história dele, o processo de conversão, que o pai é quem percebeu sem que ele falasse. Exatamente. Então, e assim, como que se processa, como que é esse contato desse novo convertido, ou dessa pessoa que quer conhecer mais sobre o Evangelho, até chegar a vocês? Eles chegam realmente muito desconfiados? Como que se processa isso? Pastor, já tivemos pessoas que se converteram verdadeiramente a Deus e voltaram para o seu país de origem e não saíram de lá, por exemplo, até hoje, né? Teve um chamado de Deus para evangelizar a sua família e todo o seu bairro, toda a sua cidade. Existe formas da pessoa se converter e Deus já dá uma trilha para o caminho. Uhum. Mas quando um árabe se converte, pastor, eu vejo que começa a existir uma sede de saber da verdade. Ok.
Então, é um momento quando ele senta comigo, quer saber muito mais coisa, é um momento quando senta com o pastor Calil, quer saber muito mais coisa. Então, você vê que nem fome sente, nem sede sente, tudo para saber mais sobre a verdade. Sim. E fica aquilo na cabeça. Por que eu fiquei tanto tempo sem saber sobre ele? Por que vocês não me falaram antes sobre ele? Uhum. Então fica esse contexto na mente dele, né? Sim. Mas eu vejo que homens, pastor, pessoas árabes, quando se convertem, também nos ensinam muito. Uhum. Como eles pegam fervorosamente a palavra. Então, é uma fome que vem acompanhada de um desejo também, tanto de crescer quanto de compartilhar. De compartilhamento. É. Muito mais do que talvez qualquer brasileiro que se converteu. Eu vi isso. Entendi. Na vida deles. Uhum. O desejo para que todos saibam quem é Jesus de verdade, de como ele foi tão bom para mim. Uhum. E a gente vê, pastor, isso não é obra nossa, é o Espírito Santo mesmo, tem convencido, somente o Espírito Santo para convencer essas pessoas. Uhum. Eu vejo que muitos de nós não temos orado muito pela conversão, não só dos muçulmanos, mas pelas pessoas, pelos parentes. Não temos orado, não temos pedido. Né? Talvez até pedimos mal, como Jesus fala, talvez, podemos dizer. Uhum. Né? Por essas pessoas que tanto precisam de Deus e estão carentes dele. Sim. E já aconteceu o contrário? Por você falar árabe, e vocês trabalham na região do Brás, onde tem uma população, não é? Bastante comerciantes. Já foi evangelizado por algum muçulmano? Já foi abordado, questionado? Eu praticamente não. Mas eu ouço falar que eles estão trabalhando muito nas periferias, pessoal. Né? Onde as igrejas não estão chegando. Uhum. Então, e vejo também uma história ou outra de alguns cristãos que também foram islamizados, né? Então, é complicado, pastor. Uhum. Por isso que eu vejo que onde o Islã não, onde o cristianismo não está chegando, outras religiões estão indo. E a palavra de Deus não está sendo bem divulgada como deveria, o verdadeiro nosso Deus, né? Uhum. Sim, sim. Você queria compartilhar o texto, uma reflexão sobre Eu Agar? queria isso. Compartilha aí para gente. Como a gente viu a história, para quem se lembra da história de Agar, ela foi uma das servas de Sara. E naquela época, Deus tinha prometido a Abrão, né, Sim. que ele teria descendências, e diversas, né, que eram incontáveis, Sim. né? E a gente vê hoje, através dessa história, que Sara, como ela viu que não estava conseguindo trazer os filhos, naquela época tinha aquela forma de viver, né? Já que eu não estou conseguindo trazer, eu posso conceder a uma serva minha, ao meu Sim. marido, para conceder, não sendo corretamente diante de Deus, Uhum. né? Mas ela o concedeu, né? Ela ofereceu Agar para Abraão. Uhum. E ficou grávida, né? Como a gente lembra, né? De Ismael. Até que ao ponto né? De Sarai, a mulher dele, né? Informar para Abraão, né? Dos conflitos que tinha com ela, Sim. porque ela ficou sabendo que estava grávida, então tratava ela, né? Uhum. Realmente até hoje não dá certo, né, pastor? Duas mulheres para o mesmo homem, a gente vê que até na época também não funciona isso. Uhum. Mas eu vou ler aqui, do capítulo 16 de Gênesis, que diz o seguinte: quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora, né, Agar. Né? Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços. E agora ela que sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão, né? A Sarai, sua serva está em tuas mãos. Faça com ela o que achar, Uhum. melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo.
Interessante, pastor, que no versículo 7 ele diz o seguinte, olha, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, onde você vem? De onde você vem e para onde vai? Às vezes, Deus está perguntando isso para nós, em muitos momentos da nossa vida. Nós vemos que nossa vida cristã está em altos em alguns momentos, mas também tem momentos de baixo. Talvez era um momento, talvez na nossa vida, a gente não sabe como estamos vivendo, estamos tristes. Talvez Deus nos pergunta hoje, né, de onde vem e para onde você está indo, filho, não? Respondeu ela, fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo, Senhor, volte-se a sua senhora, sujeitai a ela. Disse-me mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Nós vemos isso acontecer hoje, né? Agar como a nossa mãe dos árabes, né? Deus o abençoou ela, por ela ser ou estar ligada ao Abraão, amigo de Deus, né? Sim. Disse então ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, lhe dará o nome de Ismael. Deus ainda escolhe um nome para esse menino especial também. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Pastor, Deus nos ouve, pastor. Deus ouve nosso sofrimento, pastor. Ele será um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor que havia falado. Olha como Agar ela responde. Tu és o Deus que me vê. Pois disserá, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Beredes foi chamado de Beralai-roi. Então ela fala, pastor, tu és o Deus que me vê. Muitos momentos a gente sente que Deus não está nos vendo. E Deus está vendo. E lá no capítulo 21, aqui ela fugindo, né, da sua senhora, no capítulo 21 o anjo também, novamente, aparece e fala com ela. Que está aqui. Deus fez umas promessas, não é? Exatamente. De que eles seriam numerosos. Aqui no versículo 14 ele fala, na minha seguinte, Abrão, né? Abrão ele acabou decidindo em expulsá-los porque Deus deu autorização. Faça conforme a sua esposa disse. Não se preocupe que eu irei abençoá-lo, irei guiá-lo. Não se preocupe, Ismael. Então Abrão ficou tranquilizado e mandou eles embora. Né? Já que já estava com o filho Isaque, né? O filho da promessa. Né? Abrão pegou ali alguns pães, algumas vasilhas de couro cheias de água, entregou-lhes a Agar, e tendo-lhe colocado nos ombros dela, despediu-se com o menino. Com certeza não foi fácil para ele. Expôs a caminho e ficou vagando pelo deserto. Aqui no Gênesis 21, 15, né, agora. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, né? E foi sentar-se perto dali, distante de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer, né? Sentado ali perto, e começou a chorar. Então a gente vê que Agar, ela se afastou do filho, né? Para não vê-lo morrer de sede. Imagina que diante daquele deserto. Eu já andei em deserto, pastor. É muito calor. Imagina. É muito calor. E eu fico entendendo por que Jonas ficou irritado depois daquela planta que morreu, que cobria, que tirou a sombra dele. Sim. Mas é muito calor muito mesmo. Quente. É muito quente. Muito desconfortante. Imagina com a criança ainda, né? Imagina. Deus ouviu o choro do menino, pastor. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Deus está nos perguntando hoje, o que nos aflige? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar.
Olha, pastor, é interessante que Deus não só nos vê, pastor, mas também ouve o nosso choro. Lá de onde o deixou. Levante-te o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Novamente. Promessa renovada. Novamente. Sim. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi até lá e encheu água de vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto do Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. E assim começou o povo árabe, né? A origem do povo árabe. O que eu posso dizer aqui, pastor, teve um momento na minha vida que eu posso compartilhar com os irmãos e contigo. Minha vida sempre foi num berço evangélico. Ouvia muito sobre Deus, mas muito. Do meu avô, que me ajudou muito espiritualmente, do meu pai, pastor Calil, da minha mãe. Não faltou, pastor, palavras, não faltou repreensão, não faltou coragem, não faltou momentos de toque de Deus, verdadeiramente, que me converti. Estava no Novo Caminhar, um acampamento lá em Extrema, né? Deus, no momento da conversão, me lembro naquele culto de fogueira, Deus me revela tudo que Ele me fez, me salvou, principalmente quando eu morava no Iraque, junto com a minha família, um certo período em Bagdá, onde Deus me livra de um acidente de uma guerra, né? De uma bomba próxima à residência onde eu estava, com meus amigos, né? Onde estoura todos os vidros. Então Deus me fez lembrar do livramento que me fez, de um acidente também de uma caminhonete que me acertou, bem no dia do meu aniversário também. Então Deus começou a me lembrar, me fazer lembrar dos cuidados que Ele teve comigo, do quanto que Ele me amava. Mas o tempo passou, pastor. O tempo passou. Eu tinha uns 13, 14 anos. Aos 17 anos, Deus me dá uma oportunidade de levar o filme Jesus para os colégios, onde eu estudava. Sempre eu estava com o coração fervente. Aqui em São Paulo? Exatamente. No Colégio Jorge Ramos, lá em São Bernardo. Deus sempre abriu portas e eu sempre fiz o máximo para poder obedecê-lo, para que a mensagem das boas novas chegue a todo mundo. Deus me deu a oportunidade de ser o presidente do Grêmio e trazer esse filme Jesus para o colégio, onde em torno de quase 3.500 alunos, fora professores e diretores. Não sei como eles estão hoje, mas eu vi várias vidas aceitando Jesus naquele momento. Chegou um momento da minha vida, pastor, que eu estava descontente comigo mesmo. Como viver de verdade? Por que eu estou vendo as pessoas felizes com Deus e eu não estou contente? Mesmo estando pregando, dando estudo, orando pelas pessoas, mas não estava contente comigo mesmo. Havia uma certa insatisfação. Exatamente. E o inimigo, ele conseguiu, pastor, colocar na minha mente: por que Deus se importaria com você diante de 8 bilhões de pessoas? Quem é você, né? O inimigo começou a colocar muito isso na minha mente. Até que eu estava na rede social, eu estava vendo e eu ouvi um louvor da Júlia Vitória, né? Aquele louvor de dentro para fora. Por isso que é tão importante o louvor. Por isso que é tão importante escolher o louvor do que as músicas mundanas, porque os louvores têm palavras que transformam, pastor, que edificam, que santificam, que faz você desejar ser o melhor para Deus, né? Renunciar a si mesmo, como Jesus fala, renuncia a si mesmo, né? Me segue, tome sua cruz e me segue. Então, nesse louvor, pastor, tem algumas palavras que me fez desejar. Ele tinha um coro que ele falava o desejo de ser transformado de dentro para fora, de dentro para fora. E eu estava cantando, pastor, esse louvor o final de semana todo. Sabe quando aquele momento quando a sua família viaja? Então ficou, nesse tempo foi no ano passado, ela viajou para o Líbano, a esposa e os 3 filhos, né? A Beatriz, o Peter e a Emma. Então você fica em casa, normalmente você vai para o trabalho, volta e ou você vê algumas mensagens, você lê um pouquinho da palavra, tem uma reflexão e vai dormir.
Mas ainda não era suficiente. Então, quando eu ouvi esse louvor, comecei a cantar ele, pastor, de uma forma diferente de todas as formas que eu cantava ele. Com todo o meu coração, com toda a minha alma, do desejo de mudar a minha forma de viver diante de Deus. Eu não estava satisfeito da minha forma de viver diante de Deus. Sexta, sábado o dia inteiro ouvindo esse louvor, mesma coisa, domingo também. Segunda, eu acho que foi no dia 7 de agosto. Foi no dia que eu tinha que pegar minha esposa lá do aeroporto. Dia 7, às 4 horas da manhã, pastor. Deitado do meu lado da cama, normal, né? E normalmente eu tenho um sono mais leve, né? Qualquer coisa que acontece, ou a minha filha ou minha esposa sai da cama, eu já acordo, normal. Simplesmente, pastor, eu vi um ser andando assim. Tem a cama, a minha esposa deita do lado direito, do lado esquerdo. Tá vindo assim, pastor. Vem e senta do meu lado. Na cama, normal, na cama. Quando eu abro o olho, Senhor Jesus, e eu começando a repreender na minha mente, não sei se eu estava falando ou se estava na minha mente, repreendendo. Repreendo o nome de Jesus, repreendo o nome de Jesus, repreendo o nome de Jesus. Não sei se ele estava com touca, alguma coisa que eu cobria, né? Quando ele abriu, eu vi um ser celestial, né? Completamente. Foi alguns segundos, isso que eu me lembro. Não falou nada, exatamente nada, somente apareceu para mim. E eu não sei se eu fechei o olho de tanto medo que eu tive. Até eu vi que nas passagens bíblicas também sentiram muito medo de algumas aparições. Né? Mas pelo menos eles falavam, não temas, né? Eu nem isso tive, né? Mas depois que foi embora, ou sumiu exatamente, parece que desceu eu não sei explicar, pastor, espírito de Deus sobre mim, que ajoelhei, comecei a chorar, e não parava. Pedindo perdão a Deus sobre todas as coisas que eu tenho feito, todos os erros, pecados e tudo, que me transformasse, que me mudasse, que eu não tinha dignidade de ver a tua glória, era demais isso para mim, porque eu não me sinto tão importante, pastor, entendeu? E Deus se importou e me fez importante. E a partir daquele momento, desde o ano passado para agora, tenho focado muito mais em Deus, buscado muito mais em Deus e buscado muito mais então para aquela o reino. insatisfação, Ela sumiu naquela sua experiência. Exatamente. Poxa, que legal. Sumiu completamente. E eu sempre, até hoje, eu pergunto para Deus, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer que eu faça mais, né, para Ele? Enquanto eu vejo que hoje em dia eu amo muito mais Ele que antes, né? O que o Senhor deseja que eu faça mais? Eu estou aqui à disposição para servir ao Senhor, né? Por isso que eu falo para os meus irmãos também, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso diante de câmeras e tudo mais, mas que eles não se sintam como eu me senti. Mas mesmo que você sinta, Deus está permitindo para que possamos buscar Ele verdadeiramente. Não sentimos tristes ou amargurados, mas usar isso que você está sentindo para buscar mais a Deus, a perfeição em Deus, né? Para que Deus revele. Eu vejo que ao cantar esse louvor, de dentro para fora, com todo o meu coração, e o desejo que eu tinha, de desejo de mudar, Deus respondeu a minha oração, pastor, e me mudou. Eu vejo que foi uma mudança completamente na minha vida, né? Todo o meu ser. Eu vejo que vícios, pecados, que eram tentações minhas, hoje não são mais, pastor. É uma mudança, podemos dizer, de 180 graus ou 360 graus, completamente. Então Deus fez algo naquela noite no seu coração. Exatamente. Uma transformação que agradeço até hoje. Legal. Por isso. E com certeza sempre estou aprendendo cada vez mais. Amém. Sobre Deus. E que o nome dele seja honrado e glorificado para todo sempre. Né? Amém. Paulo, muito obrigado. Se quiser falar um pouquinho a mais aí sobre
os cultos lá na igreja, né? Sim. Então, a igreja fica na Vergueiro, não é isso? Isso, a nossa igreja fica lá na Rua Vergueiro, 1845. Tem os cultos aos domingos, às 10h30, né? Pregado através do pastor Calil Samara, né? Que foi também missionário da Junta de Missões Mundiais e muita experiência para compartilhar e nos ensinar lá, que vai ser uma tremenda bênção para todos nós. Né? Legal. Muito obrigado. Deus te abençoe, abençoe Obrigado, a sua casa, pastor. seu ministério. Amém. E que ele continue usando aí a sua vida para alcançar tantas outras vidas. Amém. Obrigado por estar conosco até agora. Deus te abençoe também e que você se disponibilize para ser usado por ele, não é? Então, a história do Paulo, a história do Adib, que você vai ouvir também, certamente são histórias que nos inspiram a buscar ao Senhor e se apegar mais e mais a ele. Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.